Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Reinaldo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos, Fred, Rodolfo e a outros. Boa tarde, Murilo. Vou pedir para que quem for participar da reunião, por favor, abra seus vídeos, para que nós possamos começar. Então, antes de mais nada, sejam bem-vindos de novo ao nosso segundo semestre de 2024, aos trabalhos do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. E vamos iniciar fazendo uma breve lembrança do que ficou do último período. Na verdade, nós ficamos, de certa forma, meio que amarrados, porque logo no início se teve a ideia de organizar como tema de debate, para se discutir alguma coisa, a cadeia produtiva. Mas, devido às particularidades de cada cadeia, a gente ficou sem saber com quem começar, se era com leite, com soja, né? O que iria acontecer. Mas na última reunião, alguém deu a ideia de se criar um seminário sobre agricultura familiar. E, de acordo com a última reunião, foi bem aceita. Inclusive, o Niuri, da Sescop, ficou de fazer contato com as cooperativas de agricultura familiar, que fazem parte da Câmara Setorial, para integrar essa discussão. Ficamos de criar um painel, né, um painel sobre agricultura familiar, e os temas e participantes, o que a gente ia conversar, ficou para a gente definir no início desse período. Então, o que é importante a gente saber é se nós realmente vamos fazer esse painel de agricultura familiar, se é isso que a Câmara Setorial define, se é isso que seria o importante para nós chegarmos a algum tipo de objetivo que seja importante para o Estado do Rio, ou se existe algum outro tema que seja mais importante, prioritário, para que seja trabalhado. Mas eu queria lembrar uma coisa, nós temos apenas... Alô? Nós temos agora apenas 4 meses, né? Somente 4 meses. E esse tempo não parece não, mas ele passa muito rápido, né? Muito rápido. Então, eu vou abrir a palavra aos que estão participando da reunião, para que a gente possa definir. Eu gostaria, e eu acho que seria importante, que a gente realmente definisse o que queria fazer. Se a gente for fazer o painel seminário de agricultura familiar, vamos embora, não tem problema nenhum. A partir do painel, a gente vê que tipo de documento, que tipo de demanda que aparece durante esse painel e como que a gente pode trabalhar isso, né? Como é que a gente pode trabalhar alguma política pública ou alguma nota técnica, alguma coisa que auxilie o legislativo no que for necessário. Mas nós precisamos ter uma definição, né, dos nossos trabalhos. Senão nós vamos ficar meio que batendo na mesma tecla, ok? Então, passo a palavra para vocês. Alguém está com o microfone aberto, por isso está dando esse barulho. Então, passo a palavra para Boa vocês. tarde, gente. Me ouvem? Quem está falando? Ronaldo. Ronaldo, cadê o... Ronaldo, está aqui. Opa, fala, Ronaldo, tudo bem? Tudo Como é que bem? você está? Bem, indo. E a prótese aí, como é que tá? Já perfeita, né? Já está boa, já tô até nadando já. Se arrependeu, não, né? Não, de maneira nenhuma. Eu também O joelho achei não muito dói bom. mais. É bom deixar claro, próximo do joelho. Tem alguém que... Bom, então vamos lá, vamos definir esse nosso segundo período para começar nossos trabalhos. Vamos fazer esse painel seminário de agricultura familiar. Se realmente for essa
a definição, temos que definir palestrantes e tema, data, né? Ele deverá ser virtual, né? E, se não for isso, qual o tema que nós vamos abordar, qual a temática e qual o problema que nós vamos tentar solucionar. É com vocês. Passo a bola. Fred, boa tarde a todos. Quem é que levantou? Eu sei que foi levantado, eu participei da reunião. Foi o Pando. Então, acho que ele que seria o primeiro a falar, né? O Pando e também, mas todo mundo, na época, só quem não gostou muito dessa ideia foi o Maurício Salles, que acha que a gente deve continuar com a questão das principais cadeias produtivas. Mas, se for continuar com as principais cadeias produtivas, a gente tem que definir, porque a gente ficou 4 meses para definir e não definimos, né? Então, a gente está aí no impasse, né? O Pando, pelo visto, ainda não chegou. Quem mais Fred, gostou dessa ideia? A Fred, Maiara Sodré da UERJ também se manifestou a favor da questão da... Acho que... o Pando acabou de entrar. Acabou de entrar. O Pando está aqui. A Maiara, se eu não me engano, eu vi também. também tá. Também está aqui. Então, vamos aguardar para que os dois abram. Maiara, tudo bom, Maiara? Estamos aqui discutindo qual vai ser os nossos próximos passos, né? Nós estamos de acordo com o último encaminhamento, ficou da gente fazer um painel seminário sobre agricultura familiar. E hoje a gente deveria definir temas e palestrantes. Houve algumas pessoas, poucas pessoas, que preferiam ficar na cadeia produtiva. Então, retorna a falar, se nós formos discutir a cadeia produtiva, temos de definir hoje o que vai ser discutido. Porque, senão, se a gente ficar demorando muito tempo, o semestre acaba. Infelizmente, nós só temos 4 reuniões contando com essa. Então, a gente vai acabar perdendo praticamente um ano. Se for fazer o painel ou o seminário sobre agricultura familiar, também temos que definir tema palestrante, porque eu tenho que ter tempo para convidar, né? E agora estamos entrando no período eleitoral, a gente tem que tomar aqueles cuidados para que não vire um palanque, né? Um palanque político. Então, a gente tem que tomar determinados cuidados. Mas isso é fácil de fazer, mas preciso definir temas e palestrantes. Como quem deu essa ideia partiu do Pando, a Maiara também assinou embaixo e as pessoas concordaram, eu vou pedir para o Pando fazer uma rápida explanação, já que ele está aí, uma rápida explanação sobre qual seria a ideia desse painel seminário sobre agricultura familiar. E depois do que ele falar, a gente abre para a discussão. Pode ser? Pode ser assim? Pode ser, Rodolfo? Ok. Então, Bom, Pando, a palavra é sua. ok, perdoe aí a demora para chegada, tive uma pequena emergência aqui, doméstica canina. E, enfim, acabei de chegar, perdoe o atraso, né? É, com relação à proposta anterior, e aí a- com eu acho que era a Mayara ou Carolina, não me lembro exatamente quem é que estava na outra reunião, que a agricultura familiar ficou entendido que seria um painel importante, já que poderia ser parte do motor de desenvolvimento aí, da agricultura no Estado, e consideramos alguns aspectos, né, do que seria agricultura familiar, considerando que ela é muito ampla, né? E aí eu acho que algumas discussões entraram sob a ótica de suporte a esses pequenos agricultores, que tipo de manejo seria mais adequado de acordo com a região, né, considerando questões de solo, características específicas de produtividade em cada região. Então, o estado é muito grande, com solos diversos. Então, a ideia era ter uma prévia, né, do que seria, né, as principais culturas possíveis nessas regiões e tentar, de alguma forma, fortalecer. O painel entraria basicamente num eixo de fortalecimento
baseado no que já existe implantado e como o Estado ou as ações dos órgãos que vão participar poderiam dar o suporte complementar. O que a gente percebe muito é que, quando se fala de agricultura familiar, a coisa, apesar de ser muito ampla, né? E acesso, às vezes, a determinadas tecnologias, ou acesso a equipamentos, ou mesmo a linhas de fomento, ficam um pouco distantes dessa população, né? O pessoal vai por senso comum, o aprendizado, o conhecimento que é passado ali de geração em geração e a coisa vai indo, né? Mas talvez o principal fator motivador para o painel seria dar os caminhos, ou pelo menos sinalizar maneiras como a gente consegue fortalecer esses pequenos grupos regionais, pensando de forma regional, para acesso às diversas possibilidades aí para aumentar a produção. Portanto, à medida que você aumenta a produção, a qualidade do que está sendo produzido, você aumenta, consequentemente, a geração de emprego e renda, né? Que eu acho que esse talvez seja o carro-chefe. Então, pensando nessa linha, eu acho que tem três possibilidades. Uma, né, um retrato muito rápido do que é a agricultura nesse contexto familiar no nível de Estado. Segundo, quais são as possibilidades que cada região pode fornecer para o fortalecimento desses grupos e como os estados e até mesmo municípios poderiam entrar nesse processo. Claro, levando em consideração aqui uma questão muito importante. Estamos num período eleitoral, independente disso, é uma política pública, então ela deve transcender esses períodos, deve ser algo que vai ficar, né, inserida num contexto de cultura de desenvolvimento de longo prazo, mas apenas com esse cuidado, né, de a gente ver o que vai ser discutido e de que maneira vai entrar, para que não haja, de alguma forma, uma apropriação, né, dessas discussões para uma plataforma eleitoral, caso isso venha a ocorrer. A gente sabe que dividendos, né, de ações técnicas podem se reverter em dividendos políticos, dependendo de como ela vai ser tratada lá na frente. Mas, em linhas gerais, eu acho que a gente, de forma muito ampla, né, seria nessa linha, né? Acho que o painel envolvendo três aspectos muito amplos. Não sei se é exatamente isso que a gente fechou na última reunião, a linha mestra seria essa. E, claro, né, na medida que se entender que esse seria o principal, o carro-chefe, né, das apresentações, a gente pode fazer subdivisões dessas áreas temáticas e começar um painel um pouquinho mais detalhado. Então, mas eu acho que tem que ter um start. Talvez esse seja o primeiro de vários outros que vão ocorrer. Então, essa é a porta que vai ser aberta para a gente começar a ter pelo menos um entendimento, né? Ter um retrato, ter um retorno dessas participações, do que eles vão trazer em relação às suas experiências e dificuldades, e a partir daí a gente ir calibrando as outras ações. Me parece que essa seria, em linhas gerais, o que seria mais ou menos a proposta. Ronaldo, não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo, Ronaldo. O áudio. Eu perdi é Lando? Mandou. Pando, desculpe, Pando. Eu acho que ele tem razão, mas você colocou um aspecto fundamental, tá? É, a gente está já num período eleitoral, não vamos entrar, nós já estamos. Então, o que eu acho que o grande núcleo para ter informação de produtor familiar é justamente o município, né? O berço para ter uma informação mais refinada. E perguntar alguma coisa agora à secretária municipal de Agricultura, eu acho que não seria extemporâneo. Então, a minha sugestão, são duas, aliás. Uma, que a gente eleja algumas cadeias, para não fugir daquilo que a gente já estava trabalhando, são as principais cadeias. Não adianta a gente inventar e ir atrás do lúpulo da serra. Eu, pelo menos, acho assim, eu concordo que o futuro do Rio são o que o povo está chamando agora de agricultura chique.
é você fazer a agricultura ou pecuária, evidentemente, né? Cultura como termo genérico. Quer fazer um queijo diferenciado, quer fazer um produto diferenciado. Isso tudo acho que cai no desenho da região depois. Agora, o que a gente podia fazer agora, para nós olharmos sem pedir nada que não exista, o Mauro Rizek oh meu Deus, do IBGE, ele faz com muita facilidade, principalmente se a gente pedir pela Câmara Setorial, é o recorte do que a gente escolher, do que tem em cada município e fazer isso regionalmente. Aí a gente daria uma olhada para definir isso na próxima reunião, porque eu acho que a gente não vai poder fugir de falar com o produtor, de falar com a associação, de falar com o secretário de Agricultura, e a época é muito ruim para fazer isso, para a gente cair dentro de uma pesquisa, ainda que seja um Google Forms da vida, que a gente combine, mande. Então, a minha sugestão é que a gente peça os dados ao Mauro das culturas que a gente definir aqui, tá? E ele faz um recorte por município e por região e nos manda, cada um fica com o dever de casa de ler e na próxima reunião fechar o pacote. Porque nós já estaremos em setembro, eleição é em outubro, e a gente faria o seminário propriamente dito, identificaria os principais personagens, atores, eu não gosto desse nome não, mas que participariam desse seminário. Essas são as minhas duas sugestões. E nós ainda temos aí para completar que em novembro nós temos o G20 e o Voro estará envolvido, tá? Então, não sei se teremos reuniões em novembro, tá? Provavelmente não. Reinaldo, Só confirmando aí que, como já se disse, que a agricultura familiar é o motor, né, ou faz parte desse motor do agronegócio no município, nós não temos representantes desse segmento no nosso fórum. Então, eu acho que esse painel iria servir para atração desse pessoal também, além de nos subsidiar. Agora, quanto ao período de realização, realmente a preocupação de todos que já falaram aqui procede muito, né? Só isso. obrigado, Reinaldo. Maiara, Oi, pessoal, boa tarde. Eu entendo que é um período realmente um pouco delicado e nós precisamos considerar isso, mas acho que um aspecto que nós havíamos avançado na última reunião é sobre entender o protagonismo da agricultura familiar e entender que a nossa forma de ação seria estruturada a partir das demandas que nós ouvíssemos desses grupos de agricultores. Então, esse seria o papel do painel, do seminário, seria trazer representantes da agricultura familiar que esboçassem um pouco das demandas desse segmento aqui no Estado, para, a partir disso, nós pensarmos em linhas de ação, em diretrizes, para priorizar determinadas atividades que pudessem favorecer o desenvolvimento da agricultura familiar. E aí, me parece que dois segmentos importantes que nós precisaríamos ouvir, pensando um pouco nisso que o Reinaldo colocou, de nós não termos representantes da agricultura familiar no fórum, seria o Sindicato dos Agricultores Familiares, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu acho que ele poderia trazer essa visão de conjunto do Estado, e aí não sei se existe alguma implicação mais política quanto a isso, mas acho que seria importante ouvir a Emater, que é uma instituição que tem um trabalho de extensão rural diretamente ligado à agricultura familiar, prioritariamente ligado à agricultura familiar. Então, também poderiam trazer um diagnóstico mais claro, mais definido das demandas, das prioridades desse segmento. Eu entendo que esses dois setores seriam importantes para que nós escutássemos. ok. Lembrando só que o Niuri ficou de fazer, Niuri da Sescop, das cooperativas, né? Ele ficou de fazer contato com as cooperativas de agricultura familiar
que fazem parte da Câmara Setorial para integrar a discussão, que não fazem parte, para integrar essa discussão do fórum, tá? Ronaldo? Eu gostaria de refutar um pouco o que a Maera falou. A FETAG é uma estrutura extremamente politizada, tá? Para mim seria catastrófico chamá-los para dentro de alguma coisa nesse momento, que a gente já sabe o que vem, né? A Emater não, a Emater é um órgão que perene aí, não é que a FETAG não seja, não quero ser mal entendido. Só que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura ela tem um viés político muito claro, muito antigo, e que acho que não cabe botar para dentro. E, sinceramente, não vão trazer que falta financiamento, vão trazer que falta estrada, vão trazer o que a gente está cansado de ouvir. Eu acho que a gente precisa de coisas mais técnicas. A Emater, eu acho que ela tem um documento pronto sobre isso que podia trazer para a reunião do fórum. Quando falo em cooperativas a agricultura, você tem duas só, pô, né? Uma é uma federação de pequenos agricultores, é uma só, não tem duas. Só tem uma, que é aquela lá da Margarete, lá da Ceasa, do Pavilhão 30. Do antigo estacionamento do Pavilhão 30, ali do lado do Pavilhão 21, aquele que não tem pedra, tá? Que recebe cooperativas e associações. Você tem, sim, várias associações de produtores rurais e até a ProRio, que é de indústrias. Só que também, nesse período, eles têm preferências, que nós não sabemos quais são, e acho que nem devemos querer saber. Então, acho que a gente tem que. O momento é muito infeliz para uma coisa que não seja tratada somente tecnicamente. Nós não vamos descobrir nada de novo, me desculpem. Nós só vamos discutir o que falta. O nosso problema é discutir como suprir o que falta. O que falta? O Estado do Rio é majoritariamente, a nossa agropecuária é de pequenos produtores e, consequentemente, produtores familiares, em sua grande maioria. Isso a gente já sabe, o BNDES pode dar esse número. A gente precisa saber o que tem em cada lugar, repito, para a gente poder discutir aí sim. A Emater pode participar de um painel, mas fazer um evento nesse momento com esses atores, a gente pode chegar a fomentar briga. A gente não está aqui para fomentar briga, está aqui para fomentar solução, né? Eu sugiro assim uma inversão de pauta, não fugindo do assunto, tratar os números com o IBGE, pedir para o Mauro Rizek refinar, e não é Rizek, não, eu estou com aquele cara do esporte na cabeça, é parecido, mas não é Rizek, sobre o sobrenome dele, não. Vocês definindo as culturas, eu posso pedir a ele, tá? Ou pedir toda a agricultura, toda a pecuária, mas aí vai dar um trabalho do cão, o cara, né? Vou buscar 2 hectares de milho sei lá, em Bom Jesus do Itabapoana. Então, se a gente pudesse definir as culturas, seria bom. E acho que a gente podia fazer era mostrar uns casos de sucesso, tá? Localizar e mostrar. E aí a Emater conhece todos eles. Por exemplo, eu conheço um, que eu trabalhei nele muito com o povo da Emater, inclusive, só que a gente estava pagando o salário deles na época. Eles eram contratados pela Fundenor e assistidos por Viçosa, que é a citricultura, que foi introduzida, a citricultura irrigada, dentro disso em 2012. Nós estamos em 2024 e o projeto está aí perene ainda, em São José do Bar. Pegamos os caras que já produziam olericultura e introduzimos uma cultura perene. Assim, trazemos casos de sucesso para os demais conhecerem, e aí a Emater conhece todos os casos de sucesso. O abacaxi de São João da Barra passou a ser plantado em linha dupla.
eles colhiam 70% de abacaxis com menos de 1 quilo, hoje colhem 70% com mais de 1 quilo. Quer dizer, inverteu o Pareto lá do errado para o certo. Então, trazer os caras de matéria, os produtores, para relatarem documentalmente isso e juntar com os dados do IBGE e ficarmos nisso, entendeu? Sem a pretensão de fazer nenhuma ação esse ano efetiva para mexer em algo na agricultura familiar, porque a gente não vai conseguir fazer por conta do período eleitoral. Tá? Ok. Aí Cristiane. fica- Cristiane, Olá, boa tarde. Cristiane Guiô, estou representando aqui o SESCOM Rio de Janeiro. Primeira vez, muito feliz de estar aí com vocês. Primeira reunião, né? Mas eu já tinha procurado verificar a última reunião com vocês, para poder até não chegar assim, sem palavras, né? Dar uma continuidade no que vocês estavam pretendendo fazer. E como contadora, me agrada muito falar da agricultura familiar e também dos problemas que os agricultores familiares têm em relação à tributação, que é o que eles procuram, né, dentro da contabilidade, esse auxílio em relação a essa parte tributária, tá? Agora, como a agricultura vamos dizer assim, é considerada a base, né, sustentável aí do agronegócio brasileiro, eu acho muito importante tanto falar da produção desses alimentos, porque para eles é muito importante, como também auxiliar eles em relação à parte tributária, que eu acho que eles ficam muito perdidos em relação a isso. Não sei se é o propósito de vocês, de repente estão debatendo ainda os temas, né, como vocês falaram, mas eu acredito que seria muito útil se falasse, sim, de produtos da produção de alimentos, para eles, acho que eles estão sempre buscando, até mesmo os agricultores familiares, novas linhas vamos dizer assim, novos horizontes, né? Na linha lá da agricultura familiar, e também em relação à tributação, que eles sempre têm esse medo crucial em relação ao que fazer, como fazer. Eu acho que isso também seria importante, dentro desse fórum, passar a legitimidade, né? Também trazer eles para poder estar ouvindo sobre isso. Essa é a minha palavra. ok. Obrigado, Cristiane. Seja bem-vinda. Reinaldo, Só ampliando aí a lista de entidades que o Ronaldo tinha falado, tem o SAFER, lá de Xerém, né, que é o Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Estado do Rio, que a gente tentou contato e eles pediram que fosse enviada uma correspondência, né? Aí eu passei para o Fred, não sei se ele é, conseguiu manter contato com eles lá. ok. Rodolfo, quer algum comentário? Me ouvindo? Sim. E, amigos, eu quero ter todo cuidado para não ser mal interpretado, mas o posicionamento do Maurício anteriormente é o posicionamento do sistema CNA Brasil. Nós não admitimos tratar o nosso setor segmentadamente entre agricultura familiar e comercial, ou pequenas, médias e grandes propriedades. Nós entendemos que todos somos produtores rurais. E eu queria, com toda a franqueza e a delicadeza possível,
Graças a Deus, nós chegamos a um ponto, eu não quero menosprezar nenhum outro trabalho, nem nenhum outro estudo, mas o último estudo feito pela Firjan, em parceria com a Federação da Agricultura, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, nos dá uma dimensão de temas e problemas do nosso setor que eu, sinceramente, embora tenha convicção que o problema do agronegócio fluminense é um problema político que tem a ver com a própria ocupação do óleo e gás de uma forma tão gigantesca na nossa economia, mas eu creio que nós tenhamos temas tão importantes, muito mais importantes do que a questão ideológica, se é agricultura familiar ou não. Todos nós sabemos, isso não é privilégio do Rio de Janeiro. 10% das propriedades rurais no Brasil produzem mais de 80% do valor bruto da produção brasileira. Isso é comum no Brasil inteiro. Das 65 mil propriedades rurais do estado do Rio de Janeiro, 90% são pequenas propriedades, como é no Brasil. Só que o nosso problema não é esse. O nosso problema, por exemplo, é relegar ao abandono 605 quilômetros de litoral que tem o estado do Rio de Janeiro e não tem um terminal pesqueiro para descarregar a nossa produção. Há mais de 20 anos, nós somos 0,4% do orçamento do governo do estado. O crédito rural chega em volumes muito abaixo do que seria necessário, por exemplo, para batizar com calcário, eu não falo em fertilizante, não, para batizar com calcário 85% das terras fluminenses que nunca viram um grão de calcário. Será que o nosso tema é saber se a gôndola do supermercado vai identificar o que é produto da agricultura familiar e o que é produto da agricultura comercial? Ou no mercadinho da esquina? Será que isso tem correspondência com a realidade econômica do nosso setor? É isso que nós vamos discutir. Me perdoem, eu creio que nós tenhamos assuntos muito mais importantes, plenamente identificados, quer pela Embrapa, quer pelo IBGE, quer pela Fundação Getúlio Vargas, quer pela própria experiência nossa como empresários rurais. Eu creio que nós tenhamos temas como, por exemplo, me desculpem, repetir o agradecimento à nossa casa Alerj, que corrigiu uma injustiça tributária que se fazia com a pecuária de leite no Estado, né, que ia levando a debacle as nossas últimas cooperativas e a própria indústria do laticínio do Estado, que era a diferença de CMS. Então, volto a insistir, amigos, com toda cautela, insisto, e não magoar ninguém, quem dera que os problemas do agronegócio fluminense fora saber Congelou. quais são as políticas para a agricultura familiar e para a agricultura comercial. Seria uma maravilha, seria um paraíso. Me perdoem se eu contradigo a opinião de outros companheiros. Era isso. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. E aí? Ok, Ronaldo. Eu não estava na última reunião, estava de férias, que definiu esse tema. Eu concordo com o Rodolfo, tá? Que a gente tem coisa mais importante para discutir
e que o próprio relatório que nós fizemos em conjunto com a FAPERJ, com a FAERJ, pela Fundação Getúlio Vargas, por esse cara, quem coordenou o trabalho, esse cara que a gente vê na TV toda hora, já tem informação ali que possa nortear o que a gente deva pleitear. Nós somos um fórum fazemos parte, é uma Câmara Setorial, dentro de um fórum muito maior, que tem dezenas de câmaras setoriais, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente entrar muito na atividade, o que fazer na agricultura, a gente está um pouco fugindo do nosso objetivo. A gente tem que saber o que a gente quer fazer na agricultura e, como disse o Rodolfo, o problema é muito político. E ir para cima, né? O cara precisa de recurso. Por isso que a gente sugeriu aqui no começo a história do edital. Os editais saíram, estão na rua aí, sem interferência nossa da Câmara Setorial. Nós temos, eu vou depois passar para você, Fred, para você compartilhar aí com os demais, tá? Esses dois editais que saíram, tá? Então, o edital saiu sem a gente interferir, não da forma que a gente gostaria, mas saiu, exatamente da forma que a gente gostaria. Mas eu acho também que eu estou com o Rodolfo, assim, a gente já tem informação para juntar. Eu acho que valeria a gente fazer uma reunião, tentar uma reunião presencial com esses documentos na mão na próxima reunião, tá? Para fazer um pleito mais com cara de alérgia mesmo, né? Tipo, isso que o Rodolfo falou, eu confesso que eu não sou de desistir das coisas, mas, poxa, o Rodolfo bate nessa tecla há 20 anos, cara. Você tem uma área, agricultura, tudo bem que a agricultura no Rio não é. Você pega petróleo e gás, pronto. A agricultura sumiu, a agropecuária do Rio sumiu. Mas a agropecuária do Rio prega a gente para burro, tem um papel social monstruoso e tem um orçamento que é ridículo. Você fica o cachorro correndo atrás do rabo. Você não aumenta, não põe dinheiro porque não representa e não representa porque não tem dinheiro. Então, acho que uma grande briga que a gente podia recomprar era essa do orçamento da Secretaria de Agricultura, que é ridículo, assim, é 0,04, não é isso, Rodolfo? Ou é 0,4? Rodolfo ainda está por aí? Tá. Vai ligar o áudio. É 0,4, Ronaldo. 0,4, é isso, né? Então, eu acho que esse tipo de pleito, eu estou com o Rodolfo, a gente podia juntar os dados que já existem, tá? É, eu posso pedir ao Mauro, para de qualquer forma a gente ter esses dados para o município debaixo do braço, porque é chato você entrar naquele sistema Sidra do IBGE, quem sabe mexer com ele faz em 15 minutos, eu posso fazer em 1 ano e meio. Então, pedir a ele isso, tá? Eu botaria café, leite, pecuária de corte, olericultura e fruticultura, tá? E pediria ele para fazer esse levantamento para a gente ter também como adicional. Se for um fato que joga a favor da gente, a gente coloca para dentro. E comprar essa briga é em glória, não estou dizendo que a gente vá conseguir, mas eu acho que aí sim a gente inverte a coisa. Aproveita o período eleitoral que todo cara do interior fala na agricultura, mas depois não trata dela. Assim, se falarem que eu falei, eu nego, mas a primeira moeda de troca que a gente tem na Secretaria Municipal normalmente é o cara da agricultura. Você passa por um governo de 4 anos no município, teve 6 secretários de agricultura, pô, tá? Você teve um de fazenda, né? Um de administração, 2. A agricultura ele muda como eles trocam com alguém troca de roupa. É agricultura e meio ambiente quando existe.
Então, eu sugiro, a gente está aqui a proposta, da gente juntar dados para a próxima reunião, tentar fazê-la presencialmente dessa vez, se for possível, e ter como foco arrumar subsídio para pedir um aumento no orçamento. A LOA desse ano já foi, né, Fred? Não dá mais para mexer no ano que vem, né? Mas brigar para mexer no do ano que vem. E é uma coisa assim que a gente pode pedir, eu acho que é para dobrar. Tá? É tão parco o recurso que de 0,4 para 0,8 não vai matar o Estado, né? Então, essa é a minha proposta para vocês pensarem aí e acompanhem o Rodolfo, tá? O Rodolfo tinha levantado o dedo. Rodolfo, você quer falar alguma coisa? Você tinha Não, levantado o dedo. é, eu insisto nessa linha, quer dizer, nós temos desafios e problemas. Resumidamente, esse abandono do interior fluminense. Nós sabemos que nós somos uma parcela reduzida da população. Hoje, eu estimo que nós não chegamos a 3% dos produtores rurais da população no estado do Rio de Janeiro, né? Em razão dessa concentração demográfica na capital e na região metropolitana, de praticamente 80% da população, e dos 20% que estão no interior, apenas entre 2,5% e 3% são produtores rurais, ou é a população efetivamente rural. Então, eu sei que é um problema político a decisão do governo do Estado de eleger o agronegócio como uma das alternativas econômicas do Estado, de fixação da mão de obra no campo, no interior do Rio, enfim, tem todo um conjunto de temas. Mas insisto que acho que o papel do nosso Conselho do Agro, dentro da LERJ, é exatamente propor no campo político as possibilidades de fomento do nosso setor. Quer dizer, abordar um tema praticamente subjetivo e ideológico, que é saber se nós vamos dividir no Brasil a agricultura familiar, a agricultura comercial, dando direito de propriedade para quem é pequeno e relativizando o direito de propriedade para quem é grande, né? Se eu sou produtor rural grande, eu sou capitão do mato. Se eu sou produtor rural pequeno, eu sou o coitadinho que vai botar o votinho lá para o deputado no dia da eleição. Fica complicado para nós, é complicado ser empresário e proprietário rural num país em que ainda se discute o direito de propriedade. E eu sei o que eu estou falando. Ronaldo falou em Bom Jesus de Itabapuana. Nós estamos completando 10 meses de uma propriedade rural invadida, né? E até hoje não conseguimos um simples mandado de reintegração de posse de uma propriedade cuja legitimidade do título é comprovada pelo cartório de registro de títulos e documentos e o cartório de imóvel, né? Então, amigos, volto a insistir, os temas para nós, num estado que produz 80% do petróleo nacional, é realmente convencer os políticos que nós precisamos dar mais atenção para um setor da economia, sob pena de acontecer com a agricultura o que vem acontecendo com a indústria, reduzindo cada vez mais a sua participação na geração de emprego, renda, né, e oportunidades nesse setor. Então, eu peço essa compreensão. Sei que, para alguns, a questão ideológica é muito importante, mas para a barriguinha dos filhos do agricultor, seja familiar ou comercial, o que importa é por quanto ele vai vender o bezerro e se tem alguém para comprar, e por quanto ele vai vender
o maço de alface, se é razoável ou não. Isso é que nos importa. E essa conjunção do agronegócio, da indústria, para fabricar, por exemplo, um suco de laranja super especial com a laranja de Tanguá, né? Ou para oferecer numa gôndola de supermercado hortigranjeiros frescos colhidos na manhã do mesmo dia. Eu acho que essas coisas são mais importantes. Ou a questão do litoral fluminense, né? Das nossas embarcações que pescam aqui no litoral, até chineses, e vão descarregar em Santa Catarina. E o nosso peixe aparece em Santa Catarina, com um negócio próspero que está acontecendo lá, que é da pesca em Santa Catarina. Porque no Rio de Janeiro não tem onde descarregar. Então, volto a insistir, esse, para mim, na minha realidade, como produtor rural, é muito mais importante do que discutir a cor da agricultura familiar, se é verde e amarela, se é vermelha, se é rosa, se é preta, se é branca. Para mim, tanto faz. Para mim, o que importa, no meu caso, de pecuarista de corte, o que importa é o preço do bezerro e o preço da arroba da carne no frigorífico. Obrigado, Rodolfo. Ronaldo, de novo. Desculpa o monopólio aí desse bate-bola com o Rodolfo. Agora, eu queria lembrar aos senhores e ao Rodolfo que o Estado comprou em 2020, início de 2023, não, desculpa, março de 2022, a massa falida do Caneco, tá? Para a construção de um terminal pesqueiro, tá? Um complexo pesqueiro. O que aconteceu no meio do caminho? Existia a tal da CDR, né? Que era a Secretaria de Energia. Eles separaram, tiraram desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviços e separaram a outra de energia e economia do mar, né? E esse projeto que estava na secretaria antiga migrou para a Secretaria de Energia e Desenvolvimento da Economia do Mar. Nesse momento, demorou muito para eles assumirem o projeto, tomarem uma decisão, mas tem um termo de referência na rua para contratar o projeto executivo, tá? Ainda não é um detalhamento de equipamento, claro que vai ter o equipamento que vai ter lá, mas não vai ter custo, é um EVTEA que eles chamam, né? Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Então, já está indo para a rua esse EVTEA, tá? Para saber o tamanho do custo do negócio, o payback da coisa, para definir ainda o modelo de negócio. Será uma parceria público-privada, será uma PPI, se será o Estado que vai construir. Então, a gente não tem um terminal pesqueiro e acabou com a indústria da pesca do Rio desde que saiu da Praça 15 em 1992. Nós estamos em 2025, praticamente. Então, isso desmantelou a cadeia inteira. O Rodolfo tem razão. Quem está atracando, está atracando. Tem gente atracando no Rio, mas com certeza está atracando num lugar que não é legal. É legal no sentido da legislação. Então, da pesca, eu só queria acrescentar que tem isso acontecendo. Poderia ser outra proposta. Em vez de sair do aumento do orçamento para a agricultura, apertar para agilizarem o projeto do terminal. Ok, obrigado, Ronaldo. Bom, temos duas propostas. Temos que definir hoje, agora, qual das duas. A primeira, a questão da agricultura familiar, e a segunda, a proposta do Ronaldo. Pando, você quer falar alguma coisa a respeito? Na verdade, você e Maiara trouxeram a agricultura familiar, o Ronaldo e o Rodolfo trouxeram essa outra questão orçamentária, então precisamos definir
o que é que nós vamos trabalhar. Temos que definir alguma coisa, pelo amor de Deus. Não podemos deixar a definição para a semana, para a próxima reunião. Por favor, porque se a gente deixar para a próxima reunião definir, eu creio que a gente não faça nada esse ano, né? A não ser conversar, 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 né? Então, por favor, precisamos discutir. Não sou eu que decido, quem decide são vocês. A Então, conversa sempre é agradável, né? É sempre bom é, trocar informações, enfim. mas, mas Mas considerando aí a urgência a gente do... precisa fazer uma entrega, né, Pando? Considerando a urgência da entrega aí, então continuaremos conversando, com certeza, trocando informações, enfim, até uma conversa presencial, né? Mas voltando aqui à nossa realidade, né? Enfim, temos que fazer uma entrega. Concordo plenamente com todos, eu acho que cada um com um ponto de vista específico contribui para esse processo. Só a minha opinião, acho que a gente, apesar de todos os interesses, a gente tem que estabelecer linhas é, mais gerais para atender planos regionais. Eu acho que esse é o primeiro aspecto, né? Pensar regionalmente, não localmente, porque senão vai virar um inferno, né? A questão política, vai haver uma entrega e depois tomara, né, que os municípios consigam se apropriar desses resultados e fazerem alguma coisa. Que bom que isso aconteça, né? Como vão conduzir é que é o problema, né? A gente sabe que, eventualmente, um projeto é uma belíssima ideia e, quando vai para a execução, considerando algumas interferências, a execução acaba gerando resultados não satisfatórios e você perde a chance de colocar em prática uma coisa que poderia ser muito legal. E aí ainda piora, né? Você queima a possibilidade de colocar o projeto. Quando você tenta de novo, aí há uma resistência maior, né? O grupo beneficiado vai dizer, pô, mas de novo, né? Já tentamos uma vez, tentamos uma segunda. Então, acho que é um momento meio crucial de a gente não tem a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Acho que essa é a máxima, talvez, aí da gestão, né? Então, no meu entendimento, sim, acho que devemos trabalhar temas mais gerais, é a primeira, né? E acredito que seja primeiro evento que vai abrir a porta para um conjunto de outros eventos mais específicos. Podemos fazer eventos regionais, inclusive, depois. Nesse caso, é um evento mais macro. Fazer essa primeira introdução, e eu acho que principalmente o eixo ou a principal pegada é como esses agricultores familiares, considerando o tema extremamente amplo, tá? A gente sabe que falar de agricultura familiar aqui vai abrir um leque enorme de coisas, né? Vai desde de atividades muito simples até atividades um pouco mais complexas que envolvem até pequenas estruturas de agronegócio. Mas eu acho que a pegada é desmistificar que acesso à tecnologia, acesso a recursos, acesso a fomento, acesso a apoio técnico não é um bicho de sete cabeças, que é possível acontecer e quais são os caminhos, né? Eu acho que esse seria um primeiro ponto. E dois, abrir a porta para as discussões seguintes, partindo da ideia de captar, a partir de, vamos pensar do formulário, né, eletrônico, uma pesquisa simples, enfim, abrir uma porta de entrada para captura de informações desses que estão na ponta da linha, né, do agricultor em si. Responde aí um questionário rapidinho, né? Cada região, cada representação de classe certamente tem contatos diversos, e que de alguma forma a gente consiga chegar. Se a amostra for razoável, a gente já consegue ter uma visão um pouquinho, mesmo que ainda careça de algumas complementações, a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla do que são as demandas efetivas de cada região. A gente fala a região serrana é uma coisa, né, o leste fluminense é outra coisa, então cada lugar tem uma demanda específica, a gente não pode ser generalista. Então, acho que a proposta de captura, a partir de uma pesquisa simples que seja, pode ser uma ferramenta interessante para que a gente possa estabelecer algumas propostas mais à frente. E eu acho que o papel, efetivamente, desse evento, seja ele presencial e remoto, simultaneamente, um evento híbrido, vamos pensar assim, possibilite que as pessoas participem de fato, né? Entendam que sejam discussões que venham a agregar alguma coisa para a atividade deles, para o dia a dia deles. Porque senão é aquela coisa, puto, mais um evento, né?
Vamos fazer uma reunião. Aí o cara vai para a reunião para descobrir que no final eles usam uma reunião para marcar a próxima, né? Tem que ser algo muito dinâmico, talvez, e algo que seja interessante, né? A gente precisa, de alguma forma, considerar que quem vai estar presente, quem é, de fato, a parte interessada, é a ponta, né? É o pequeno agricultor, é o sujeito que, às vezes, tem limitações até de acesso a tecnologias. Então, como é que a gente consegue chegar até esses indivíduos? Nem que se faça lá uma... Eu não sei como é que vai ser a convocação, mas acho que os três aspectos são esses de apresentar primeiro que o Estado tem essa possibilidade de levar alternativas, esse é um caminho. Dois, quais são essas alternativas e como elas podem ser acessadas por esses públicos. E depois fica uma portinha aberta aí para discussões posteriores, levando em conta características regionais, né? Claro, isso pensando nesse contexto de agricultura familiar, que é um negócio extremamente amplo, né? Então, vamos simplificar, né? Agricultura familiar num contexto de desenvolvimento local e regional. Eu acho que é isso. Eu acho que o Faisal levantou a mão, o professor Martins Não. também já está levantando a mão. Espero que eu não receba um monte de pedrada aqui. Não, Reinaldo, desculpa. Meu Reinaldo. comandante, sem pedra, sem pedra. Mas eu acho que essa pesquisa, em princípio, a gente já tem dados para ela pelos estudos que o Rodolfo e o Ronaldo comentaram aqui. Então, eu acho que a gente pode partir desses números através de uma análise e aí tomar a decisão de que temas seriam importantes serem tratados nesse primeiro painel ou na continuidade das nossas propostas para alérgico. Eu tive revisando aqui os temas propostos para o nosso painel e todos eles vão bater exatamente em cima disso. Oportunidades, limites e potencialidades, perspectivas e entraves, está tudo aí. Então é só a gente olhar agora com esse olhar os estudos e fazer ali a escolha. Eu acho que o Rodolfo trouxe muito bem quando disse que a agricultura é agricultura, né? Na hora que está lá na gôndola do supermercado, ou seja, onde for, independe se é familiar ou não, né? Então, eu acho que nesse aspecto os estudos podem ser que já existem, já podem ser usados e a gente garia um tempo aí, Fred, só fazendo uma análise deles, né? O Ronaldo acho que ficou de disponibilizar, né, Ronaldo? Alguma coisa assim para a gente poder avaliar e fazer escolhas. Então, de acordo com a tua ideia, Reinaldo, deixa eu só entender direitinho, antes de passar a palavra ao Ronaldo, seria fazer essa análise desses dados, né? Ou seja, fazer essa primeira etapa de acordo com como o Ronaldo estava falando, né? E logo depois a gente iria avaliar, né? Qual seria o próximo passo, qual o próximo caminho, não é isso? Isso, com É base isso? nos estudos que o Ronaldo trouxe e que o Rodolfo também falou. Então, Aquele na da. verdade, então a gente teria. Isso não significaria esquecer a ideia da questão da agricultura familiar, em nenhum momento. Seria apenas fazer uma análise primeiro desses dados, e aí o Rodolfo o Rodolfo não, desculpa, o Ronaldo já se comprometeu a trazer esses dados e até fazer uma pequena exposição, se for possível, né, para que a gente, na próxima reunião, a gente avaliasse e conseguisse ver qual para onde queríamos, não é isso? Exato. Ok. É uma ideia, não deixa de ser, a gente não abandona nenhum dos dois caminhos, é um caminho só, né? Ronaldo, Primeiro, eu gostaria de esclarecer, você já tem esse estudo, Fred, quem te mandou foi o Fabrini, tá? E o Fabrini está muito mais por dentro do que eu, que ele é o assessor do Conselho é, de Agronegócio, o Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas, né? Você já esteve presente lá, então o Fabrini já te mandou isso. Eu posso pedir para ele te reenviar, eu também tenho,
E Você faz você esse favor para mim, Ronaldo, porque peço, é tanta eu coisa que peço, eu tenho. eu imagino, eu vou pedir a ele, porque eu não sei se eu estou com a última versão, que ela foi, recebeu mais um acréscimo depois, pela fundação. Agora, eu queria lembrar vocês, quando você fala em evento, gente, a gente está saindo, foi semana passada, a Rio Mais Água. Tudo isso que está sendo falado aqui foi falado lá mais extensivamente. Um evento com a filha do Cousteau, com aquele senhor, oh meu Deus, aquele que me fugiu o nome dele, que foi queimado quando era criança, que é um grande escritor. Só tinha com o ministro, o Fávaro. Quer dizer, todos esses temas foram discutidos no ambiente, no campo de golfe olímpico, uma mega estrutura, uma mega. Eu fui lá um dia só, eu tinha chegado de férias, tinha que vir aqui um dia, eu fui lá na quarta-feira passada. Então, quando a gente fala, e nesse mega evento, não tinham 300 produtores lá, não tinham 300 pessoas, tá? E um evento sensacional, o pedaço que eu peguei. E peguei justamente um dos painéis que discutia tudo isso que o Reinaldo acabou de falar, tá? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com tomar uma. Que isso não foi ano passado, cara, foi semana passada, durante 5 dias. Isso foi exaustivamente debatido e a gente não estava lá, tá? Quer dizer, a gente, eu digo como Câmara Setorial, né? Não se fez, não, infelizmente, a gente não, eu não peguei nada, porque eu estava fora do. Estava de férias e fora vendo meus filhos e netos no Canadá. Passei um mês lá. Então, realmente não acompanhei nada. Mas o Fabrini foi todos os dias, né? Então, eu acho que a ideia de fazer um evento, eu não estava na última reunião, é muito ruim. É muito ruim porque vai ser chover no molhado. A gente está vindo de um evento monstruoso, eu nunca vi nada tão grande para o agro do Rio de Janeiro, chamado Rio Mais Agro. Então, eu acho que a gente deva olhar esse documento na linha do que o Reinaldo colocou, a gente dar uma olhada nos problemas, mas esquecer essa história de evento. Pensar em fazer uma ou duas propostas para a LERJ via Tiaju, né? Eu estou mais na linha do Rodolfo, uma coisa mais genérica e objetiva. Agora, a gente pode tirar desse trabalho. Agora, peço ou não peço ao André do IBGE os dados? É necessário? Eu acho válido. Você pode me dar um conforto, Fred? Por mim, eu acho válido, sim. Eu acho válido pedir a ele esses dados, tá? A gente eu, começa eu, aqui que a eu, gente. eu refiro o pedido, mas para mim seria muito mais fácil se você mandasse um e-mail para mim pedindo os dados das atividades agropecuárias mais importantes recortadas por município. Aí eu dou uma refinada com ele nos Tá termos ótimo, pode corretos deixar. e mando para ele. E eu vou pedir ao Ok. Fabrini hoje ainda, assim que a gente acabar aqui, para te reenviar o trabalho da FAERJ com a Firjan, esse último pronto. E é Ok. chato, adianto uma conclusão, que a gente vem diminuindo ano a ano, tá? A gente melhora em qualidade em algumas coisas, como café, como a laranja de tanguá, como qualidade de leite, produtividade de leite, mas como produção a gente caiu em quase tudo, tá? Então, a minha proposta então fica assim, a gente não, eu só estou descartando evento. Fazer evento não vale a pena. Vamos fazer o seguinte: vamos primeiro ver esses dados, se todos concordarem. Desculpa, Cristiane, já vou te dar a palavra, tá? Você me perdoe. Na minha opinião, a gente primeiro dá uma olhada nesses dados. Eu vou pedir, inclusive, para a gente dar uma olhada nesse encontro do Rio Mais Agro, né?
em tudo que foi mencionado, e na próxima a gente define, de qualquer maneira, a gente vai definir ou a questão um seminário, o evento, como o Panto falou, ou um outro caminho qualquer que seja de acordo com isso. Pode ser assim, gente? Só para que a gente possa dar um start, para que a gente possa caminhar, porque se a gente ficar sempre... são dois times, né? E a bola fica jogando de um lado para o outro, a gente não consegue caminhar, né? Então, eu gostaria de caminhar um pouquinho, pelo menos. Vamos pegar esses dados, o Ronaldo vai me passar esses contatos, eu vou passar o e-mail para ele e vamos tentar ver isso na próxima reunião, já com esses dados na mão. Pode ser? Pode ser, Pando? Pode ser, Mayara? O microfone estava fechado, a gente fecha para tentar não atrapalhar, que inferno. Não, pode ser, sem problema. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ter. O evento seria uma forma de chegar nas pessoas, né? Mas, claro, considerando o tamanho e concentrar isso num local, entendo a dificuldade, eu acho que vai ter que ter representantes, isso limita um pouco. Talvez numa etapa seguinte, fazermos eventos locais ou regionais, de repente, pode ser uma alternativa, mas o que a gente precisa fazer é, de repente, construir a partir dos dados uma, eu não diria uma cartilha, o nome pode ser um outro, enfim, que a gente apresente esses dados de uma linguagem simplificada para que as pessoas tenham acesso e entendam, dizer, olha, minha região, isso aqui é um potencial, né? Os dados estão aqui comprovando que é possível, né? Como é que a gente faz acesso à linha de financiamento? Como é que a gente recebe apoio disso ou daquilo? E aí fazer esse material chegar de alguma forma até a ponta que é necessário. Eu concordo com o Martins nesse sentido, né? Eventos sempre são uma faca de dois gumes, né? Pode ser uma coisa muito legal, mas pode também ser um problema. Dada aí as características, né, do período e tudo isso, né, eu talvez prudentemente, eu acho que é razoável a gente pensar em não evento, mas assim divulgação de dados e levar material para a LERJ ou propor linhas de ação para que a LERJ pense, discuta, vote e aí faça disso se transformar em política do Estado. Ok, obrigado, Pando. Cristiane, desculpa, a palavra é sua. Só... Por nada, imagina. Na verdade, eu estava já concordando também em relação a já ter tanto estudo, e aí poder avançar realmente numa outra proposta que pudesse abraçar realmente essa parte do agronegócio em geral, né? Levando o que eles precisam, né, para fomentar seus negócios, que são benefícios, né, para facilitar a expansão dos seus negócios, para que eles possam, na ajuda para que eles possam firmar contratos, obter investimentos e até mesmo a visão do mercado internacional, para que eles possam também ter essa perspectiva aí desse mercado, né, internacional. São várias linhas à frente, né? Mas eu acho que o principal que o produtor precisa são os benefícios, né? Sem eles, nada anda, né? Porque hoje está sol, amanhã está chuva, né? Então você não sabe se a produção vai vingar até o final ou se vai morrer, né, antes do tempo. Então eles têm muito prejuízo, como pode ter sorte. Então eu acho que o principal é o benefício aí para essa linha do agronegócio. Essa é a minha palavra. Obrigada. Obrigado, obrigado. Reinaldo, por favor. Só queria confirmar com o Ronaldo se o estudo que ele está falando do Fabrini é aquele relatório completo Firjan, Faerj e o sumário executivo, que foi Isso, passado em abril. é isso. Foi? Isso, É esse? é esse. Eu não sei se Fred, teve. então, eu estou com ele aqui na mão. Se você quiser, eu posso repassar para o grupo Pode botar no grupo. de novo agora. Pode botar no grupo. Na verdade, eu acabei de ver aqui no número do particular com o Fabrini, pelo menos no particular ele não me passou. Se ele passou ou no grupo ou no celular, alguma coisa assim, né? Mas não tem problema. O Reinaldo já está colocando no grupo, já temos os primeiros dados. Ronaldo, eu vou te mandar esse e-mail, tá?
Ok, eu aguardo e Ok. falo com o Mauro e peço a ele. Eu acredito que até o final da semana, se a gente pedisse a ele amanhã, ele consegue para a gente pelo menos dar uma olhada. Eu acho que é importante isso que o Reinaldo fala, que é prestar ter um olhar regional para a gente não. A única coisa que não tem um olhar regional, tem olhar estadual, é o complexo pesqueiro, que a gente pretende atrair barcos, inclusive, que fazer o que eles fazem hoje. O cara vem do Espírito Santo pescar aqui e vai para Santa Catarina, tá? Ou descarrega de caminhão lá e leva para Ceasa aqui. A gente está comprando o nosso peixe passeia igual né? E um dos principais armadores do Rio levou tudo para Santa Catarina, pô. Tá lá, mas continua pesquisando aqui também. Ok. Eu Ok. queria ouvir também um pouquinho desculpa. Você estava falando mais alguma coisa ou não? Não, 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 não. Tá. Maiara, quer falar mais alguma coisa, por favor? Maiara? Sim, eu estou de acordo também com a ideia de nós analisarmos preliminarmente esses dados. Acho que são dados de um acompanhamento constante que o IBGE faz, né? Tanto por parte da PNAD quanto por parte dos dados do censo. A PNAD é contínua, enfim. Mas acho que é importante a gente pensar para além desse aspecto produtivo. A agricultura familiar, particularmente, ela tem questões muito específicas. É um segmento que foi historicamente desconsiderado. Se a gente vai pensar em política pública para a agricultura familiar, isso vai nascer no final dos anos 90, e é um segmento que tem uma importância social, econômica, ambiental muito particular em relação à grande produção. Mas acho que analisar esses números talvez possa até reforçar essa perspectiva por parte do fórum. Vamos tentar ir passo a passo e creio que a gente vai chegar lá. Rodolfo, mais algum comentário? Bom, Fred, algo está acontecendo aqui que o sumário executivo eu não estou Qualquer conseguindo coisa eu mandar. peço. Qualquer coisa eu mando um recado para o Fabrini e manda ele mandar tudo de novo para mim. É, Eu já mandei, já pedi ao Fabri, é que ele está Então tá. o Fabri está na Food Ingredients, lá em São Paulo, só vai poder fazer isso à noite, tá? Tá bom, não tem problema não. Desculpa, Rodolfo, a fala é sua. Pronto, perdão, eu estava com o meu cursor perdido aqui. É só para lembrar a todos que o estudo está no site da Federação da Agricultura também, sistemafaerj.com.br. Está no nosso site, no rolo de manchete em cima, tem a seta, é só ir selecionando, o último estudo, né? Que, modestamente, eu considero um dos melhores do agronegócio fluminense nos últimos tempos. E só para lembrar os senhores, para dividir esse conhecimento e essa angústia também, o Tribunal de Contas do Estado, eu vou tomar liberdade de passar para os senhores, tem um excelente resumo sobre a economia de cada município e do Estado, que aborda também o agronegócio, né? E além de todos os outros temas, educação, saúde, transporte, enfim, de cada município, né? É mais um conjunto de informações, né? E para bater na tecla novamente, creio que isso não quebra nenhuma intimidade, nenhum sigilo, é apenas para nos estimular. Eu informo aos senhores que a Emater está há quase um ano sem internet, por problemas orçamentários. Não preciso dizer mais nada. Nós precisamos lutar muito, amigos, pelo agronegócio do nosso Estado. Obrigado. Bom, gente, então acho que nós chegamos, pelo menos nós temos o primeiro passo, né? Vamos tentar agora. Desculpa, eu estava vendo um negócio aqui. Nós temos o primeiro passo, agora vamos dar continuidade, né?
assim que me for passado, o Fabrini pode até colocar no grupo direto esse estudo, também vai estar, como o Rodolfo falou, está lá na FAERJ, e vamos analisar e vamos esperar na nossa próxima reunião para ver qual o segundo passo. Todos concordam? Então, meus queridos amigos, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Rodolfo, Maiara, Pando, Cristiane, Reinaldo e Ronaldo, aos outros que participaram de maneira um pouco mais sem falar e sem abrir o vídeo. Muito obrigado também pela presença, mas sei que vocês estão escutando e estão participando. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês na próxima reunião e vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho, né? Desculpem, que normalmente estou chegando muito perto do vídeo, é porque está havendo uma manifestação aqui embaixo na LERJ e o barulho está quase que ensurdecedor aqui em cima. E olha que eu estou no 27º andar. Tu imagina como é que está lá embaixo. E eu queria também lembrar a vocês que no dia 13, terça-feira, será o aniversário de 21 anos do Fórum, e nós teremos a reunião geral. Então, gostaria que todos participassem, que vai ser bem interessante essa nossa reunião, tá? Só lembrando, e o link de confirmação já está no grupo, tá ok? Muito obrigado a todos, grande abraço, tenham um excelente